Olá, e aí? Prontos para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse? Nós estamos no estudo de número 2, né? O verdadeiro herói. E paramos na questão número 5, né? Quem foi o único ser do universo considerado digno de abrir o misterioso livro selado. Lembra que João entrou em desespero porque ninguém podia abrir o livro e de repente apresentou-se Jesus diante de todos e ele, sim, em função da sua morte e ressurreição, garantiu a ele, somente ele, ser capaz de ter nas mãos a soberania do mundo. E segundo Apocalipse 5, somente Jesus é apto para julgar quem será salvo e quem vai se perder. Jesus, um ser celestial, né? Um ser, o próprio Deus. E a pergunta número 6, ela traz para nós aí um questionamento da necessidade de Jesus encarnar como ser humano. Por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Vamos ler Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Cristo é a vida. Ele nos dá a vida de graça, né? O dom da vida está em Cristo. O dom de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse texto é descrita a morte eterna. Você sabia que a morte eterna é a segunda morte? Existem duas mortes. Existe agora o sono, onde aqueles que estiverem salvos estarão aguardando o retorno de Jesus para a ressurreição, o encontro com o Mestre, e toda a humanidade então descansa. E a segunda morte, eu costumo dizer assim, Deus se preocupa com a sua segunda morte. Deus não quer que você passe pela segunda morte. Às vezes nós questionamos muito Deus com relação à morte que sofremos aqui na carne ainda antes do retorno, do segundo retorno de Jesus, né? Antes do retorno, quer dizer, a segunda vinda de Cristo. Ela é uma morte após essa segunda vinda, ela é a morte que vai ser para a eternidade. Morreremos de uma vez por todas, né? Pois aqui continuando, pois é contrastada com a vida eterna. O pecado paga seus escravos com a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Está lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Assim, o dom gratuito é a vida eterna que foi perdida por Adão e Eva, como consequência da sua transgressão. Então, quando Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, os mandamentos, ali o que havia sido combinado, né? Como exemplo da obediência foi colocada uma árvore no centro do jardim e dessa árvore não deveriam então lançar mão, tomar do seu fruto e sequer comê-lo, né? Então Deus é bem claro, enfático e diz: desta árvore, porém da árvore que se encontra no meio do jardim, vocês não comerão. Aquilo ali era uma forma de obediência, de mostrar para Deus que o obedecíamos. Não era uma questão de a árvore era venenosa, o veneno era o pecado, era a desobediência. Então Deus deu tudo para o homem, preparou todo o jardim, tinha todas as frutas, tudo que o homem precisava havia ali disponível. Aí Deus simplesmente separa uma única árvore e diz: dessa aqui vocês não comam. É o símbolo da obediência para comigo, né? E o homem então foi lá e desobedeceu. Quando entregamos completamente o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, obtemos a vida eterna. João 3, verso 16. Então, por isso a necessidade de Jesus encarnar. Por quê? Quando Adão pecou, Adão era o príncipe, o regente aqui da terra. Na presença de Deus, quem se apresentava para prestar contas do mundo terreno, da vida terrestre, era Adão. Como representante, Deus o colocou para tomar conta disso tudo, né? A gente vê lá no Gênesis, lá no início. Quando Adão pecou, Adão transferiu esse poder para Satanás. Satanás então se torna o príncipe deste mundo.
e passa então, transfere aquela guerra que ele havia perdido lá no céu, quando a gente viu no início do estudo, no primeiro estudo, quando Satanás é derrotado e a Bíblia diz que ele é lançado para a terra, foi enviado para a terra, ai da terra, mas a terra só foi entregue a Satanás em função do pecado de Adão. Não é que Deus tenha mandado Satanás tentar a terra e tomar a terra para si, ou quando ele foi expulso, Deus não protegeu a terra. Ele saiu a perambular pelos mundos, né? A Bíblia não fala, essa não é uma revelação bíblica, mas quando os representantes dos mundos estão diante de Deus, como lá no livro de Jó, no capítulo 1, Satanás se apresenta e Deus então fala de onde ele está vindo e ele diz que vem de rodear a terra. É claro que Deus sabia disso, mas ele então se apresenta como representante da terra na reunião lá no céu. E Jesus, então, para resgatar esse poder, ele teria que viver uma vida sem pecado. Ele não poderia cometer os mesmos erros que a humanidade cometeu. Por isso, quando Jesus veio à Terra, ele encarnou como ser humano, viveu como ser humano, morreu como ser humano, porém sem pecar. Ele não teve pecado e se o salário do pecado é a morte não pôde reter Jesus por isso, porque não havia pecado nele. Entendem? Então, para morrer é preciso haver pecado. E Jesus transfere toda a sua vida de retidão para com Deus, cumprindo tudo aquilo que deveria ser cumprido, ele transfere então essa vitória para nós. Porque sendo ele inocente e ainda assim assassinado por Satanás, Satanás agora então se deixou levar pela situação e acabou devolvendo esse poder para Jesus. Por isso que todo aquele que crê em Cristo como Filho de Deus, como Redentor e Salvador da sua vida, recebe de Deus, recebe de Jesus o dom gratuito que é a vida eterna. Por isso é de graça, porque nosso esforço não vale. O que vale é o esforço de Cristo. Então, aqui no final diz, né? Quando entregamos completamente o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, obtemos a vida eterna. Ele transfere para nós a vida. Quando nós estudarmos os livros, né? Quando os livros forem abertos e a gente chegar nessa parte, você vai ver que há as anotações. Então, tem o livro da vida, tem o livro da morte. Todo o relatório vai ser apresentado diante de Deus. E como nós somos pecadores, o que se encontra diante do nosso nome lá no livro da vida? Quando a gente estiver em julgamento, né? Jesus se apresentará e dirá o quê? Não, os pecados desse aqui foi apagado, porque eu apaguei com o meu sangue. Foi o meu sangue que consertou a vida dele. Não foi o esforço dele ou o erro dele, mas ele me aceitou como Senhor e Salvador e passou assim então a viver pela graça de Deus, com o poder do Espírito Santo. E mesmo que ele tenha escorregado em algum momento, eu sou o advogado dele, fiel, que vai garantir a vida eterna para ele. Então vamos à questão de número 7. Qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e a dos demais seres humanos? Até comentei um pouco já sobre isso, né? Hebreus 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Lembra? Eu acabei de dizer isso, né? Em tudo Jesus foi tentado, assim como nós, e ele vivendo na carne como ser humano, tendo encarnado como ser humano, não se deixou vencer pelo pecado. Ele não pecou, por isso a morte não pôde retê-lo na sepultura. Cristo se compadece dos seres humanos porque sofreu em sua natureza humana, porém sem pecar. Ele sabe quais são as fraquezas da humanidade, porque sofreu o que sofremos. Por isso sua vitória nos permite ser mais do que vencedores, como diz Romanos 8,37. Deus nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 15, verso 57, tanto sobre o pecado como sobre o seu salário, que é a morte.
né? Como eu falei, então no livro vai estar escrito lá o nosso pecado, mas Jesus vem e apaga o nosso pecado, porque agora nós somos pessoas diferentes, vivemos conforme as orientações e buscamos ser a semelhança de Jesus, apesar de sermos fracos e ainda continuarmos pecando. O problema não é pecar, o problema é ser pecadeiro, como a gente costuma dizer, né? A pessoa que convive com o pecado e o aceita como algo cotidiano e comum em sua vida, né? Nós temos lá a lei de Deus que nos mostra o que devemos fazer, né? Que serve como espelho para que enxerguemos quem somos diante de Deus e diante do universo. E lá estão as diretrizes que devem ser cumpridas para que a gente alcance, né? Então a gente conhece aí resumidamente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, duas coisas simples, mas ao mesmo tempo difíceis de serem cumpridas. Nós temos agora como exemplo toda essa atrocidade que está acontecendo na guerra e por vezes o que a gente tem vontade de fazer, de entrar na guerra e eliminar o inimigo que está destruindo, e a gente não sabe nem na verdade qual é o lado que seria justificado diante de Deus. A gente sabe, né, a índole de um dos líderes, mas não podemos julgar, nós não temos condição de entender tudo isso. Então, a grande diferença de Jesus para nós é exatamente essa. Ele é capaz de enxergar a humanidade profundamente. Ele é capaz, até lembra que Jesus chegou a um ponto que ele falou que nós não precisamos nem cometer o ato, basta apenas pensarmos em cometer o ato e já estaremos pecando. Então, quer dizer, porque ele sabe o que tem dentro do nosso coração, né? Mas também não se esqueçam da esperança pregada pela voz que clama no deserto, que foi João Batista: arrependei-vos e batizai-vos para que sejais salvos. Então, o arrependimento faz parte também desse contexto todo aqui, né? Começou a entender como Apocalipse é um livro empolgante, que nos traz assim uma vitalidade, porque nós começamos a ver e chamar o pecado pelo nome quando olhamos, porque ao mesmo tempo que conhecemos Jesus, passamos a conhecer as coisas que desagradam a Jesus. Então, essa é a grande diferença entre Jesus e o ser humano, porque nele nós podemos enxergar aquilo que não agrada a Deus. O que Jesus fez pelos seres humanos? O que realmente foi feito pelos seres humanos na pessoa de Cristo? 1 Coríntios 15, verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo recebeu sobre si a condenação do pecador, tornando-se nosso único e perfeito Salvador. Não confunda o momento que Cristo viveu no Getsêmani, onde ele suas lágrimas chegaram a sair em sangue, o seu suor era sangue. Não confunda isso com o temor da cruz. Jesus não tinha medo da cruz, mas a dor que ele sentiu por ver todo o pecado que a humanidade havia cometido antes dele e todo o pecado que seria cometido até o seu retorno e a restauração da terra. A rejeição do ser humano, mesmo ele entregando a sua própria vida para ser morto. Isso fez com que Jesus suasse sangue e suas lágrimas também fossem em sangue. Isso fez a dor ser tão grande ao ponto dele dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não era medo da dor física, não era medo da cruz, não era medo de encarar a morte, mas o sentimento de inconformidade com todo o pecado que a humanidade cometeu e haveria ainda de cometer, que fora lançado sobre os seus ombros. Tá? Então, existem pessoas que acham ali, encontram em Jesus o sofrimento na carne, na dor.
mas a situação de Jesus diante daquele momento que antecedeu a sua morte foi uma situação, uma condição de sobrecarga em função de estar sobre ele todo o erro que a humanidade cometeu e haveria de cometer. Então nós não podemos confundir isso com medo ou com angústia em função de passar pela morte física. Isso para Jesus era o mais fácil até, né? Então ele carrega sobre si todo o pecado de toda a humanidade, de todas as épocas, de todos os tempos, e por isso ele pode nos dar a vida. Então, Cristo recebeu sobre si a condenação do pecador, tornando-se nosso único e perfeito Salvador. A questão número 9. O que nós devemos fazer em resposta ao sacrifício de Cristo? Qual deve ser a nossa resposta em função do sacrifício de Cristo? O que devemos fazer? Eu já falei também um pouquinho, acabei adiantando o estudo sem perceber, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se somos pecadores, confessamos que pecamos, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar da injustiça. Purificar de toda a injustiça por quê? O que seria essa injustiça para conosco, para com os seres humanos? Se nós somos todos pecadores. A injustiça é porque nós fomos seduzidos pelo pai da mentira. É injusto o homem sofrer por consequência daquele que arrebanhou a humanidade para o seu lado através da mentira. Então Cristo torna o nosso sofrimento injusto e por isso Ele quer nos purificar de tudo isso, quer transformar a nossa vida. E queridos, não se enganem, mesmo estando ainda vivos, mesmo não estando sendo julgados, são os nossos atos que fazemos, que cometemos agora, que enquanto estamos vivos, que vão nos deixar na condição de Jesus poder nos justificar ou não. Por isso o verso começa, se confessarmos, se. Há uma condição, uma condicional. Essa palavrinha se, ela põe uma condicional. Nós encontramos isso também na oração de Salomão, ao inaugurar o templo de Salomão, o templo que havia sido construído para Deus. Há um monte de versos que começam com essas condições. Se meu povo se arrepender, se o povo se humilhar, se o povo orar, se o povo se converter dos seus maus caminhos, se o povo deixar de pecar, então está sempre ali o se, a condição. Há uma condição, não se deixe enganar. A salvação ela é de graça porque nós não merecemos, mas após estarmos salvos se torna necessário haver mudança de personalidade, mudança de caráter e mudança das nossas ações para com próximos e para com Deus. Não há como sermos convertidos a Deus e continuarmos com as mesmas atitudes para com o próximo e para com Deus. Então, por isso esse verso começa ali, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas confessarmos os pecados a quem? Confessarmos os nossos pecados a Jesus. Ele é o único caminho que pode nos levar à salvação. Nós às vezes confessamos as nossas dores a um amigo a fim de que ele possa nos ajudar a carregar o fardo, e isso é uma orientação bíblica. Carregar os fardos uns dos outros, ajudar. Mas somente a confissão em Cristo é que pode nos levar ao perdão dos pecados que cometemos. Quando confessamos, aqui embaixo o textozinho aí para nós lermos também, quando confessamos os nossos pecados, Deus está disposto a nos perdoar.
com base no sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, como está escrito lá em João 1,29. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O bondoso amor de Deus aceita o pecador arrependido, perdoa seu pecado confessado e lhe permite que fique diante do Senhor com a vida perfeita de Cristo. Então somos transformados à sua imagem e semelhança. O texto aqui diz, né? Com a vida perfeita de Cristo. Então somos mudados, transformados. No Apocalipse, qual é um dos títulos de Jesus? Apocalipse 19, verso 16. Nós falamos que há várias referências, né, lá no início do estudo. E Apocalipse 19, 16 tem uma dessas referências. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A terra possuiu uma série de reis. Ainda temos a rainha da Inglaterra. A terra tem vários senhores, mas um será rei sobre todos os reis. O seu reinado será superior a todos os reinados que já houveram na terra. Ele será o Senhor sobre todos os senhores que já passaram pela terra e que existem na terra. Nenhum poder, por mais rico que seja, por mais arsenal de guerra que possua, subsistirá ao jugo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então esse é um título dado a Jesus em Apocalipse 19, verso 16. Jesus é descrito como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com sua vitória na cruz, ele reconquistou o território usurpado pelo inimigo, obtendo vitória completa sobre todo o mal. Portanto, Cristo é soberano no céu e na terra. Amém por isso, né? Glória a Deus. Porque o nosso Senhor é soberano e nele podemos confiar, e é Ele quem traz justiça sobre a nossa vida. Ainda que nós não mereçamos, Ele faz tudo isso por nós. Vamos à pergunta de número 11. Desde sua ressurreição, o que Jesus faz no céu? Talvez essa seja uma curiosidade sua de muito tempo, né? Eu hoje estava quase pensando em colocar uma pergunta no grupo, questionando uma curiosidade que você tenha a respeito de Apocalipse. Essa pergunta aqui ela é bem interessante. Desde sua ressurreição, o que Jesus faz no céu? A resposta está lá em Hebreus, capítulo 7, verso 25. Vamos ver o que está escrito lá? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu vou ler o texto para eu não falar o texto antes de lê-lo, né? No Apocalipse, o conflito entre Satanás e Jesus é descrito com intensidade. Essa batalha começou no céu e dirigiu-se para a terra. Eu disse que não ia falar o texto antes, mas eu já falei ele lá no começo, né? Acho que eu falei o estudo todo, no final das contas. Onde envolveu a humanidade. Então, Satanás perdeu a guerra no céu, se dirigiu para a terra e acabou envolvendo a humanidade na batalha que ele estava travando contra Jesus e contra Deus. Aqui, o diabo conseguiu disseminar a desobediência, provocando o pecado em todos, como está descrito lá em Romanos 5, verso 2, né? O pecado, então, foi transferido, o mal transferido para a terra, e todos nós nascemos sob a bandeira do pecado. Jesus veio a este mundo reverter as obras de Satanás, derrotando-o e garantindo vitória a todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. Certa vez eu ouvi Leandro Quadros
falando sobre o grande conflito cósmico, a cosmovisão do conflito. E eu achei muito interessante um dizer que ele usou, que ele falou que com a morte e ressurreição de Cristo, Jesus deu uma paulada na cabeça de Satanás. Porque Satanás não participou do plano de redenção. E é justamente isso que Apocalipse vai nos revelar ao longo desse estudo. Deus planeja com Jesus a redenção do homem antes mesmo do homem cair. O homem não havia pecado e Deus já tinha um plano de salvação. Mas Satanás ficou limitado então às questões celestiais após se rebelar contra Deus. As coisas do céu também não são reveladas a Satanás. Ele monta todas as suas artimanhas, mas ele não tem acesso ao que Deus planeja. Ele tem acesso àquilo que é revelado. Por exemplo, Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós, sabia disso? Ele tem um conhecimento muito vasto da Bíblia, porque ele está aqui desde que o mundo é mundo. Desde a criação do mundo, Satanás conheceu quem aqui? Ele tentou quem primeiro? Os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então ele viu o jardim do Éden ser formado, ele viu Adão e Eva sendo colocados no jardim, ele viu a maravilha, ele viu como Deus se agradou ao final do 7º dia, quando Deus disse que tudo era muito bom. Ele viu a felicidade de Deus em ter o ser humano. Eu não sei como funciona a coisa em outros mundos, em outros locais celestiais. Mas Deus deu ao homem o privilégio de participar da criação, assim como os animais na terra. De que maneira? Quando nós procriamos, Deus não mandou que a gente povoasse e enchesse a terra. Então Deus cria o primeiro casal, institui o casamento e dá a ordem para que o homem então encha a terra. Tá? Então assim, vocês vão coabitar. Vocês vão conviver juntos, vocês vão ter relações sexuais e terão filhos. Isso não foi colocado para o homem após o pecado. O homem ia participar, o homem participa da criação do planeta Terra. O povoar a Terra era a oportunidade que Deus estava dando da sua criatura de participar dessa criação maravilhosa. E todo o universo observando. E Deus então põe ali uma árvore para que representasse a obediência do homem. E Satanás vem e de certa forma, ele engana o homem e toma tudo isso de Deus. E para entristecer a Deus, ele impõe guerra, impõe desobediência, impõe sofrimento, traz doença, traz a morte. Nada disso é Deus que traz para nós. Tudo isso é trazido pelo inimigo de Deus. Ele quer te ver sofrendo, ele quer te ver angustiado, ele quer te ver num canto, ele quer te ver chorando, ele quer que você tenha uma doença grave, ele quer que a sua família se dissolva, porque isso entristece o coração de Deus. Por quê? O propósito da criação de Deus era que o homem continua sendo, que o homem seja feliz. Que o homem domine sobre a terra e explore esse planeta com sabedoria. Deus não incentivou ninguém a criar máquinas de guerra. Quem fez isso foi o diabo. Deus não incentivou ninguém a se alimentar mal para ter câncer, para ter obesidade, para ter problema de coração. Quem faz isso é Satanás. É ele quem inspira os seus servos a fazerem coisas, a criarem coisas que trazem malefícios para a nossa saúde e depois nós sofremos as consequências. É ele que inspira o homem a criar o cigarro. É ele que inspira o homem a trair a sua esposa. Inspira a sua esposa a trair o seu marido. Isso tudo parte do inimigo de Deus porque quer ver essa criação, a menina dos olhos de Deus. Ele quer ver completamente destruída, ele quer entristecer. Certa vez eu ouvi alguém pregando que disse o seguinte, quando nós damos bobeira e nos deixamos
levar por Satanás e caímos nas mãos dele. Ele pisa no nosso pescoço quando nos joga no chão, olha para Jesus e pergunta: é por esse aqui que você morreu? Então é esse conflito que está ao nosso redor. É isso que o livro de Apocalipse revela para todos nós. Nós precisamos encerrar, não dá para prolongar mais, mas eu espero que você tenha conseguido acompanhar essa questão desse conflito que nos rodeia. E isso possa fazer com que você entenda o porquê da existência do livro de Apocalipse, o porquê da existência de cada palavra que Deus ditou para que a Bíblia fosse escrita. E eu quero fazer um apelo que você possa refletir nesse compromisso final. Que você entendeu que o personagem principal do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo. E que você possa estar se comprometendo em conhecer melhor e permitir que ele seja também o centro da sua vida. Eu peço a Deus que nos acompanhe, que nos livre de todo mal, que nos guarde e que esteja sempre presente em nossa vida. E te dizer também que é um prazer enorme poder estar estudando a palavra de Deus com você. E dizer que te espero no próximo estudo e que nós possamos crescer cada dia mais e mais para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E como dizem alguns pastores, vamos invadir as fileiras do inimigo e retirar de lá muitos que estão sendo arrebanhados para estarem compondo o exército de Satanás. Precisamos e estamos vivendo um momento de sermos ousados. Temos que arrebanhar as pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo. Mas para isso nós precisamos conhecer a verdade, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. E conhecendo a verdade, poderemos ajudar muitas outras pessoas a saírem libertas do poder de Satanás. Porque o que importa é estarmos salvos e salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.